Olá para você, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje com o pessoal da Otimize e é hora da gente otimizar o nosso tempo, os nossos processos e a produtividade. Já estou aqui com o Luciano, que tem um convidado especial. Já apresenta para a gente então. Isso aí, Juliano. Hoje estou aqui com o arquiteto Edson Lima, representando a Lima Lima Arquitetura, né, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. É um grande amigo e a gente tem bastante história legal para contar aí, né, Edson? Verdade. Obrigado pela oportunidade, também o convite de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Edson. Então, para a gente já começar esse bate-papo, já vamos então falar desse começo do Edson com a Otimize, né? A gente estava falando ainda há pouco, o Edson foi quase então o primeiro, né, cliente de vocês aí. Conta pra gente como é que começou esse trabalho com a Lima Lima. O Edson, a gente tomou alguns cafés, né, no momento da idealização do projeto da Otimize, então, como um arquiteto muito experiente, muito essencialista e um cara observador extremo, assim, que eu percebo nele. E a gente tomou alguns cafés para conversar sobre as dores, né, da gestão na arquitetura. Então acho que a gente podia falar um pouquinho disso agora, né? Como esse processo aí, essa percepção do Edson, como que ele vê isso tudo, né? Então, daí, nessas nossas conversas, o Luciano trouxe essa ideia, né? Pô, tô pensando em fazer um programa, um sistema para gestão de escritório de arquitetura e engenharia. Eu falei, interessante, mas eu, né, sempre conservador, esperando, né? Eu acho bom, Luciano, acho legal, cara. Eu acho que ajudaria, porque na minha experiência eu já estava lá trabalhando com caderno, né, caderno de livro caixa, com tabela de Excel para fazer os controles e tudo mais, né? Aí eu pensei, pode ser uma ferramenta interessante, né? Apesar do tempo que a gente já estava caminhando, e eu pensei, poxa, na faculdade a gente não aprende isso, né? Não aprende gestão. E eu pensei, a gente precisa de ferramentas, né? E aí eu pensei, pode ser de fato uma legal. Edson, fala pra gente, assim como eu também, como jornalista, muita coisa a gente não aprende na faculdade. É no dia a dia ali, né? E quando a Lima Lima começou, por exemplo, o que tu tinha de dificuldade, que hoje, claro, já melhorou bastante, né? Até com a Otimize, mas antes de entrar nessa questão da Otimize, quais eram as dificuldades que tu tinha ali na Lima Lima nesse começo aí? Bom, eu sempre falo que o arquiteto é um camarada que sai da faculdade romântico, né? Ele quer abrir um escritório, fazer o melhor projeto, entregar a melhor imagem para o cliente, né? Só que ele não faz conta. Então, às vezes, ele acha, não, se eu fizer tantos projetos por mês, eu vou, né? Tranquilo, né? Só que o cara não faz conta. E como ele não sabe gestão, porque a gente não aprende nada de gestão na faculdade, né? A não ser, talvez hoje tenha isso daí, né? Nos currículos, mas na minha época não tinha. Então eu vinha esse tempo todo trabalhando e sempre a gente dando murro em ponta de faca, né? Aprendendo. Eu lembro que depois que a gente abriu o escritório nosso, eu fui fazer uma pós em gestão, aqui mesmo, né, em Jaraguá, porque eu sentia a necessidade de saber como é que eu faço para gerir, para fazer preço, né? Precificar o trabalho, como é que eu faço isso, né? Então eu fui atrás disso daí. Então, o que eu penso? Quando ele trouxe a ideia de trazer um programa que fosse de gestão de escritório, eu pensei, pô, esse negócio é dedicado, isso vai me ajudar. Então, aí que eu vi que eu precisava de uma coisa assim. E nós temos um amigo em comum aí, e ele, quando eu falei o mesmo papo assim, ele falou assim, não, mas cara, isso não vai dar certo, porque arquiteto não faz gestão. Né? É o Júlio. O Júlio. Ele falou, arquiteto não faz gestão. E ele estava certo, né? Porque, não faz mesmo. De fato, isso está mudando agora no mercado. Então, hoje, como Otimize, a gente entendeu, né, que não basta trazer um sistema de gestão de projetos, a gente tem que participar da gestão. Então, a gente começou a desenvolver programas, né? Agora nós estamos com um programa de aceleração chamado Otimiza Gestão. Então, ele visa acelerar a gestão dos escritórios, né? Então os nossos clientes que começam a participar, ferramenta, depois entra no programa de aceleração, nós temos uma plataforma de finanças, a gente começa a conectar tudo para dar mais liberdade, esse é o nosso propósito. Mas o Júlio estava certo com aquele raciocínio dele, né? Que não é diferente do que o Edson está falando aqui. Mas a gente percebe uma mudança de comportamento também hoje no mercado, né? A gente tem hoje escritórios como o Edson aqui, né? 25 anos de jornada aí, e nós temos escritórios novos que essa geração nova já vem com uma mindset diferente, né? Eles já vêm com uma ideia diferente. Então é importante, eu acho que o ponto de virada aqui é que quando se formavam arquitetos lá atrás, e hoje ainda, né? Mas se formam arquitetos para ser um profissional, para trabalhar dentro de uma empresa, para trabalhar... eu estou sendo um arquiteto, né? Estou me formando um arquiteto. Mas quando eu vou para o mercado eu entendo outra coisa, né?
Eu entendo que o mercado está aí, que eu tenho que empreender. Então, está faltando pensar o arquiteto mais empreendedor, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente começa a trabalhar e começa a gerar resultado para aqueles que estão na nossa metodologia. Faz sentido essa visão do arquiteto empreendedor hoje no mercado? Assim? Faz sentido. Às vezes, isso é uma coisa que eu sempre falo aí pro, assim, pessoal que vai lá para fazer estágio com a gente, né? Eu sempre digo, né? Quando a gente se forma, a gente não é como outro profissional que ele pode ser empregado em uma empresa. Dificilmente uma empresa vai contratar um arquiteto, salário cheio e tal. Não existe isso. Nem nos maiores escritórios, né? Geralmente a pessoa é associada. Por quê? Porque ele precisa produzir, né? Então não é assim, agora eu tenho um canudo, eu vou agora ser empregado naquela empresa. Dificilmente acontece isso. É como acontece com os advogados também, exatamente, né? Os profissionais liberais, eles se agregam, né? Às vezes até um engenheiro civil, ele consegue, digamos assim, um cargo, né, de engenharia para liderar com obras e tal, mas para o arquiteto é muito mais difícil, porque ele tem que trabalhar com o processo de criação, e isso é difícil de mensurar. E aí ninguém quer pagar, digamos, um valor X lá, que é o mínimo e tal, para que o cara faça ou seja, ele tem que ser puxado a fazer a coisa, né? Então, eu acho que, de fato, o pessoal novo está vindo com outra ideia, né? Está vindo já com a cabeça mais de gestão, e isso é importante. Eu já estou ali formado há 30 anos, embora tenha o nosso escritório há 25, né? Um pouquinho mais, mas eu já estou há 30 anos formado. E, na verdade, 33. Eu formei em 90. Então, assim, eu tive que abrir a cabeça para poder aceitar um programa novo. Mas eu, assim, cara, eu preciso disso daí, né? Não era só uma questão de quebrar. Não, eu sempre faço assim, né? Que nem o Júlio falou, né? Não, mas o arquiteto não faz gestão. Justamente. O Júlio deve ter 60 e poucos anos já, ele já é formado há mais tempo do que eu, ele é formado há 40 anos. Mas eu entendo isso, né? Que o arquiteto, ele não faz gestão, mas ele precisa fazer gestão. Então, aí que eu vi valor no sistema. Talvez para os mais antigos possa ter alguma resistência nessa mudança de agora, né, cuidar do tempo, de ter a gestão de fato, né, mas a gente sabe que tem que seguir por esse lado, né? Exatamente. Agora, uma dúvida. Tu falou que tem 30 anos aí, 33 anos, né? E a Lima 25 anos. Em que momento, né, tu realmente percebeu, não, agora eu vou ter que mudar, vou ter que realmente aposentar o caderninho, que a gente falou muito isso aqui, né? Sim. Que tá tudo ali no caderninho, não, agora eu vou deixar o caderninho de lado. Em que momento tu pensou assim, não, agora realmente eu preciso deixar esse caderninho de lado? Bom, quando finalmente a gente decidiu contratar o sistema Otimize, eu tive que fazer uma escolha. Eu não ia poder ficar com o sistema e com o caderninho caminhando em paralelo até que eu me sentisse seguro para usar só o sistema. Então eu tive que fazer uma ruptura, né? Então agora faz 2 anos e quase 3 anos, né, que a gente usa, né, o sistema. E eu lembro que no último dia de julho eu fechei o caderninho, passei todo aquele movimento para o Otimize, né? E a partir de 1º de agosto eu comecei a usar só o sistema. Aí deixei o caderninho só para eventuais consultas lá de coisas passadas, né? Mas eu tive que fazer uma virada, senão não ia dar certo. Para mim, pelo menos. E é um case interessante isso que o Edson está falando, porque, como eu falei no início, né, o Edson é um cara extremamente essencialista. Então, assim, eu vou começar a usar um sistema agora, então eu deixo o caderninho, né? Mas essa virada de chave não é natural. Eu tenho clientes que demora muito tempo para abandonar o sistema antigo, e tem clientes que não abandonam o sistema antigo. Isso gera um problema muito grande, porque ele traz um retrabalho, né? Fica com os dois ali em paralelo, trabalhando. Justamente. E me chamou a atenção porque a gente começou pela área... faturamos o negócio, né? Começamos a funil de negócios, faturou, e aí foi começar a tratar as finanças, né? Foi essa a jornada, eu lembro bem aqui. E aí eu lembro que o Edson, de uma maneira muito rápida, assim, tipo, a gente fez um encontro, 2, e a gente já estava usando tudo normalmente, assim, foi uma virada muito rápida, assim, me impressionou isso. E eu vou dizer, eu acho que é um dos únicos até hoje que fez essa virada assim, eu não vou mais fazer isso, né? Talvez por essa decisão profunda, né? Como você vê isso, né? Como que tu conseguiu rapidamente, assim, pegar um processo que eu tava ali 20 e poucos anos, cara, e assim, agora eu vou para um outro, assim? Eu acho que era tão doído fazer aquele negócio na mão e tão complicado, né? Eu usava, que nem antes eu falei, usava um caderno, né? Tipo o livro caixa, e usava tabelas de Excel para poder controlar e fazer médias, quanto é que faturou o ano passado, lançar tudo lá. Eu disse, eu não quero mais esse negócio. Então, assim, aquilo era tão difícil para mim, né? Embora eu fizesse, e tinha que fazer, né? Porque eu precisava saber, né? E fazer muito bem, tá? Porque o Edson conhece os números dele. Eu tinha que ter controle das coisas. Eu pensei, não, esse negócio é muito melhor, né?
E não é porque eu estou aqui falando, é porque de fato é, né? Senão eu não teria largado o caderninho, né? Justamente. E começado a usar o sistema a pleno, né? Ainda tem muita coisa que eu não sei usar, e eu tenho ciência disso, né? Mas a gente está no caminho. E é legal que a gente conseguiu uma construção boa, né? A jornada de adoção de um sistema para integrar a gestão inteira, ela é de 18 a 24 meses. Nós estamos no meio disso ainda, né? Nós estamos nessa jornada. Então, e é legal que no escritório do Edson tem o Ronaldo, que é o irmão dele, né? E tem também a equipe de projetos. Hoje tem o Aleph, né? Que é o gestor de projetos. Então, cada um, a gente consegue construir uma gestão muito eficaz, porque eu tenho cada um cuidando de um funil. O Ronaldo cuida do funil de negócios, o Aleph de projetos, o Edson é mais a figura do administrador, né? Que é o CEO ali, que faz a galera fazer a engrenagem toda girar. Então, é um escritório muito bem definido nas suas áreas, né? E sem dúvida que, quando a gente fala, né, a brincadeira do que não faz gestão, mas o Edson sempre fez gestão, porque os números dele são impecáveis. Uma vez até a gente conversou sobre um fato que você fechou um projeto e fez um as-built e achou que ia dar um resultado legal, no final não deu, porque não conseguiu mensurar o tempo no meio, né? Acho que, mas isso é um fato que o Edson tem os números na mão, ele sabe da gestão. O que a gente fez com o Otimize foi dar velocidade para o processo, né? Foi fazer com que o processo funcione dentro de um sistema para não ter a repetição. Mas é um escritório maduro de gestão, né? Então, agora com a Otimize, acho que... Como foi essa descentralização, assim, Edson, de envolver todo mundo, né? O Ronaldo, o Aleph, você... Como que foi esse sentimento, assim, quando ganha um negócio, né? Chega um cliente novo... Eu acho que o programa, ele induz a gente, né? Porque tem lá a área de negócios, finanças e projetos, né? Então a coisa é meio que intuitiva. Eu sempre falo, né, que, por exemplo, antes a gente começar a fazer um projeto, o cliente novo, vamos aí fazer, vamos lá vamos começar, tô vendo ainda o orçamento do cliente, mas aí não tinha contrato, não tinha proposta ainda, mas como o cara tinha pressa, a gente queria fazer e atender, né? Romantismo, arquiteto romântico. Aí deixava o contrato para depois. Aí com isso atrasava contrato, atrasava cobrar, né? Só que no sistema deles, Otimize, nosso sistema, né? Nossa, usuário. Isso aí. A gente não consegue apontar horas e começar a trabalhar apontando horas naquilo se eu não tiver nome do cliente, dados, valor do contrato, quando que vai receber, quantas parcelas, quando elas vão ser recebidas e por aí vai. Só depois disso que a gente pode jogar para projetos, aí entra o Aleph, que vai distribuir e colocar lá as pessoas da equipe que vão fazer parte. Então, assim, isso meio que amarrou a coisa para mim. Sim. E, de fato, melhorou, porque começou a faturar mais rápido, porque aí agora eu estava mais organizado com isso, né? Então, isso foi fundamental. Eu falo que houve uma mexida, inclusive, de nível de faturamento, porque estamos organizados, né? Então, isso para mim foi bastante importante. Aumentou o resultado do escritório? Aumentou com certeza. Eu não sei mensurar assim percentualmente, né? Porque, que nem eu falei, depende muito do mercado, né? Às vezes o mercado dá uma oscilada, né? Sim. Tradicionalmente os meses de final de ano, por exemplo, dezembro, final de dezembro, janeiro e fevereiro são meses ruins e outros meses são melhores, daí daquela curva. Mas também tem anos que janeiro é bom, né? Depende, se tu pega um cliente bom em janeiro, a coisa vai lá em cima. Então é muito oscilante, né? Sazonal mesmo. Então eu não sei precisar percentualmente, mas eu tenho certeza absoluta de que melhorou, né? Porque agora eu vejo o quadro todo, né? E outra coisa interessante é que a gente consegue... eu tenho que chegar no escritório e abrir o Otimize. Já é um hábito, né? Todo mundo, né? Se o cara não der play lá, justamente, todo mundo usando o Otimize. O cara mandava, daí todo mundo... esqueci, vamos lá. Tá. Virou cultura. Virou cultura. Então eu vou lá na tela que eu preciso, que daí, no caso, seria finanças, né? Primeiro finanças, depois projeto. Para mim. Porque se o escritório, se ele não fatura... né? Ele vai ficar fazendo um projeto, mas ele tem que saber, né, se ele vai faturar e se ele vai vencer aquela meta do mês. Eu preciso de um mínimo lá para que tudo fique equilibrado, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Sim. Então eu vejo o todo agora, né? Eu olho lá na tela, eu vejo o que eu preciso cobrar, se eu estou esquecendo alguma coisa, um cliente ou um projeto que eu tenho que acelerar, né? Então isso organiza o trabalho, né? Essa seria a principal mudança que tu destaca, assim, tipo, com a Otimize? Eu penso que sim. Outra coisa que eu lembrei, que também me ajudou bastante,
Como o ano passado a gente usou o Otimize de janeiro até dezembro, quando chegou em dezembro eu fiz um extrato, fiz uma coisa meio... uma conta simples, né? Peguei lá uma tabelinha e coloquei... pedi para alguém levantar para mim quanto foi gasto de horas em cada projeto feito no ano inteiro. Aí eu peguei aí tinha lá projeto X, tantas horas, projeto X, tantas horas, né? E mais ou menos das pessoas que trabalham, porque alguns têm um valor maior, outros menor, né? Estagiário, arquiteto e tal. Uhum. E daí eu fiz uma tabela e separei assim, por exemplo, quanto por cento de mão de obra eu usei nesse projeto e quanto que ele me rendeu. Eu fiz uma conta e fui separando, porque a gente trabalha com projetos aí corporativos, né? De indústria, interiores de indústria, residencial, interiores residencial, design e por aí vai. Então eu separei os clientes, agrupei eles ali e coloquei assim, quanto por cento da mão de obra foi usada aqui nesse tipo de projeto e quanto por cento eu faturei nesse tipo de projeto. E eu tive surpresas horríveis e boas. Alguns setores foram péssimos. Por exemplo, usei 20% da mão de obra do nosso escritório todo em um determinado ponto e faturei 5%. Né? Então isso foi horrível. Porque assim, cara, eu tenho que parar de fazer isso aqui, ou eu tenho que fazer diferente isso daqui. Né? Então a gente começou a mudar. Mas isso foi bom, né? Porque ele descobriu essas situações, né? E eu só ia conseguir descobrir se eu tivesse as horas apontadas. Como a gente trabalhou o ano inteiro apontando horas, eu pude ter esse dado na mão. Uhum. Senão eu ia mais uma vez virar um ano, continuar com a mesma equipe fazendo a mesma coisa, né? Eu tinha gente nichada em alguns pontos, né? Uhum. Então naquele que foi horrível, eu tinha 3 ou 4 pessoas trabalhando e o faturamento foi desse tamanho. Daí eu já em janeiro já fui cortando todo mundo, dispensei 2, né? E fui focar naquilo que de fato rende, né? Então isso foi uma coisa boa, porque me fez ver o todo, né? Tinha ali um raio-x do ano, né? Do ano te dá uma visão ali de onde pode mexer, onde pode se adequar melhor, né? Exatamente. É muito interessante isso. É fantástico. Isso foi muito bom. É fantástico ouvir. E eu lembro bem que o Guilherme um dia chegou lá no escritório, ele falou, o Edson fez um gráfico lá fantástico. Pra ele. Ele ficou impressionado, assim, né? Ele pegou lá, estudou tudo, entendeu qual era o segmento que estava dando resultado. O Guilherme ficou impressionado com isso. E isso é uma coisa que a gente, dentro da empresa, a gente busca, né? Trabalhar essa melhoria contínua. Porque, claro, a gente está aqui para, primeiramente, fornecer uma ferramenta. Agora vem uma fase muito legal que é aprender com nossos clientes, né? Olha quanto um gráfico desse pode trazer de informação. E quanto a gente pode também facilitar isso. Essa primeira fase deu trabalho para o Edson no primeiro ano. Talvez no próximo a gente já pode entregar isso de uma maneira diferente para ele, né? A gente tem uma visão, e aí um pouco romantizada ainda, né? Mas que lá na frente a gente pode entregar uma base diferente para os nossos clientes. A partir do momento que eu tenho um corpo legal de escritórios, a gente tem uma visão de negócio que lá na frente a gente pode chegar e trazer, assim, cruzar os dados com, claro, cada escritório que queira participar do programa, ele vai ter essa visão de quanto a média se gasta no projeto X ou no Y na média geral, ou quanto estão... enfim, entender de uma maneira a média do setor dentro dos clientes. Não necessariamente precisa saber quem faz, mas saber uma média. Saber, eu estou gastando num projeto arquitetônico de 200 metros, uma média, uma casa de 200 metros quadrados, estou gastando uma média de 80 horas para fazer. Mas a média geral, então, o pessoal está gastando 120. Então estou bem. Né? Ou ao contrário, estão gastando 60. Uhum. Então, lá na frente a gente visualiza que isso é possível quando começa a ter informação, porque o sistema traz isso, né? Uhum. Ele trouxe um repositório de informações e essa melhoria contínua faz parte do nosso DNA como empresa. Né? E tem uma curiosidade aqui, porque o Edson, a gente é muito amigo, ele é extremamente conservador e ele não foi o primeiro cliente nosso, né? Ele foi o segundo cliente da Otimize. Mas ele indicou o primeiro cliente. O primeiro veio por causa dele, né? Justamente. Foi um processo que um dia nós estávamos lá, e aí ele falou, tem um escritório de engenharia aqui, um amigo nosso, que a Débora está querendo, falando em sistema, eu vou indicar vocês, posso indicar? Indica, vamos lá, todo bem-vindo, né?
E ele indicou a Débora. E a Débora, a gente vai convidar a Débora, tá convidada aí para vir no bate-papo com a gente, né? Então a gente tem aí nos próximos bate-papos, a gente vai ter o primeiro cliente aqui com a gente. Então. Isso, justamente. Exatamente. Mas o Edson, segundo. pode dizer assim que o Edson mandou falar, Débora, se funcionar, né? Quase isso. Ela meio que foi cobaia, né? Ela foi. Mas isso fala muito, porque a Débora é uma pessoa que também se formou em sistemas de informação, então ela entende bastante sistema. Exatamente. Mas isso fala muito do perfil do Edson e como foi fácil essa virada para ele. No momento que ele decidiu, eu não fui o primeiro. E não foi por uma questão de confiança ou qualquer coisa do tipo, né? Foi uma questão de assim, eu vou fazer isso agora. Pô, eu me preparei para fazer. Ele pegou o caderno, botou de lado e fez. É uma mudança profunda, né, Edson? Eu acho que a contratação do sistema tem mais a ver com a confiança no sistema do que o fato de a gente ser amigo há tempo, né? Aí uns 20 anos, né? Então, porque eu não iria contratar se a coisa não fosse boa para mim, né? É claro que eu quero que eles prosperem e tenham, né, cada vez mais clientes, mas eu pensei, cara, peraí, vamos ver se esse negócio dá certo. Até porque nós estamos falando de uma ruptura, né? De mais de 20 anos de escritório sem sistema, né? Sem sistema. Isso aí. Faz 2 anos e meio, né? Justamente. Mais ou menos, né? E ainda estamos na jornada de adoção, né? Sim. Vai se adaptando aos poucos, né? O Edson, a gente está quase finalizando o nosso papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando nossa conversa agora e que está se identificando com essa situação. Tipo, tem problema de gestão, né? Precisa melhorar a sua equipe ali, né? Qual a mensagem que você dá para quem quer inserir esse sistema na sua empresa? Eu vou dar, assim, uma dica de ordem prática, né? Que eu entendo que isso seja uma dica. Quando você vai fazer um orçamento de projeto, geralmente até o próprio cliente, né, quando ele está interessado, quanto é que você cobra por metro quadrado? Eu falei, calma, não é assim que a gente faz, né? Porque isso é uma coisa tradicional, né? Não, tem lá a tabela do tal, tabela do IAB, tabela do CAL, esse aquele, que dá os dados por metro quadrado. Só que não é assim que nós orçamos. Porque assim, como eu tenho visão do tempo que eu levo para fazer, por exemplo, sei lá, um projeto de um prédio, eu sei quantas horas de cada pessoa eu uso, média, né? Então eu consigo fazer um orçamento baseado naquilo, porque não é o que a tabela vai me dizer, né? Geralmente as tabelas, elas são muito para cima. Então, por exemplo, depende, uma tabela em São Paulo, ela pode ser diferente daqui, porque lá os preços são mais altos, o cubo pode ser um pouco mais alto, né? Então, eu sempre digo que orçamento a gente faz quando a gente conhece o que a gente já fez. Então, por exemplo, eu já fiz esse projeto, então eu consigo orçar o próximo. Se eu ainda não fiz, eu vou ter que bater ali cabeça e vou ter que tentar. Vou dar um chute ali, né? Então, eu diria isso, né? Que aquele que está precisando de fazer gestão e está um pouco receoso, mesmo que tenha ali um escritório pequeno, o nosso é pequeno, né? Não acho que o nosso escritório seja grande. Eu tenho lá 5, 6 pessoas, né? E eu precisei de fazer isso. Então, eu acho que quem está precisando de fazer gestão, faça, mesmo que você tenha só 1 ou 2 pessoas, né? E eu acho que a Otimize é uma ferramenta legal, recomendo. Edson, muito obrigado. É isso então, né, Luciano? Isso aí, quero agradecer mais uma vez aí, né? Meu amigão aí. Tamo junto aí. Nada. Obrigado a vocês, né? Por a gente poder ter vindo aqui, bater esse papo. Muito bom. Imagina, foi ótimo. Então, até a próxima.